E aí, pessoal? Tudo bem? Mais um encontro aqui, né? Então, a gente debatendo esse tema tão frequente que é empreendedorismo, saúde, hoje com um cara que acho que, assim, é um grande amigo e uma referência na área. Acho que ele inventou o empreendedorismo médico antes mesmo dele existir, que é o nosso amigo Romeu Fadu. Né, Romeu? Muito Obrigado. obrigado por ter vindo aqui. O Romeu, para quem não sabe, é cirurgião plástico, formado pela Escola Paulista de Medicina, é gestor, dá curso de investimento para médico, tem empresa de canabinoide, e, acima de tudo, é um gentleman. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Lara. Ah, Obrigado, Diego Nishimura, pelo convite. Obrigado, pessoal que está aqui nessa hora da noite, dando toda a assessoria para a gente. É uma honra poder falar sobre coisa que a gente ama. exato. E mais importante que isso é você poder estimular. Eu falo que algo que mudou minha vida foi conversar com pessoas que eram cavalos. Sim. Eu falo, mas cavalo? Que é isso? Pessoa, A quando não ser você anda como, com né? seres humanos, você o máximo que vai conseguir é andar na velocidade deles. Mas quando você anda com cavalos, você vai procurar andar tão rápido quanto eles. E isso fez uma diferença na minha vida e acho que eu tento mostrar e estimular as pessoas a terem os seus cavalos de vida. Sim. E se eu pudesse ser o cavalo de alguém, essa é a E melhor você, com coisa do todo esse mundo. poço de conhecimento, história de empreendedorismo e sucesso, né, Romeu? Nesse mundo de hoje, com tantos médicos formados, né, muitos deles acreditando que vão se formar e já vai ter sua independência financeira. Não é bem assim. Né? A gente estimando aí em torno de 40 mil novos médicos formados em 2024, para poder falar um pouco sobre isso, né? A dificuldade do médico, essa questão do empreendedorismo, da independência financeira, que hoje em dia não é tão fácil assim na medicina como antigamente. E você teve uma virada de chave, um mindset para poder seguir um caminho de empreendedorismo e independência financeira como ninguém. Então a gente queria entender um pouquinho como que foi essa mudada de chave na sua cabeça, como que foi essa ideia de empreender na medicina e nos negócios. Bom, obrigado pela pergunta. Acho que tem que separar o que é independência financeira e empreendedorismo. Uma coisa está relacionada com a outra, mas são independentes. O fato de você procurar independência financeira não obrigatoriamente te obriga a ser empreendedor, te obriga a ser investidor. Então, o empreendedor, ele visa ter um negócio próprio que não troque tempo por dinheiro. Isso é importante a gente deixar como critério básico de conhecimento. E a independência financeira nada mais é do que você não precisar trabalhar para pagar as suas contas. Quer dizer, você tem uma renda passiva que paga todas as suas contas independente do teu tempo trabalhado. Então, isso começou. Aí vou falar um pouquinho sobre como começou isso. Eu tive a sorte de ter o pai que eu tive e a família que eu tive. E meu pai era médico, mas ao mesmo tempo tinha um negócio próprio dele. E esse negócio próprio visava fazer um income, uma renda passiva. A gente falou que era uma renda passiva pelo padrão de vida que na época ele queria para os filhos dele. Sim. 4 filhos, esposa, etc. Médico do HC. Então, quando eu me formei na Escola Paulista, meu pai me deu de presente uma carta, um documento. Falou, isso aqui é a sua carta, o seu presente. E na carta dentro da carta tinha uma chave, que era a chave do cofre de um banco. E estava escrito um papelzinho assim, esta é a chave da sua independência financeira. E aí, isso era um sábado, né? Todo mundo fazia o baile de formatura aos sábados no Pinheiros. Sábado, segunda-feira de manhã, 9 da manhã, eu estava na porta do banco querendo Ansiedade. explodir a porta do banco para entrar e falar com o gerente. E aí o gerente, quando deu 9 horas, abriu a porta, eu fui abrir o cofre, que aquela chave abria, e dentro do cofre tinha uma outra carta. E meu pai descreveu na carta o que foram meus 6 anos de faculdade. Sim. Primeiro ano, você estava preocupado em conhecer seus colegas de turma, segundo ano você estava preocupado em entrar no centro acadêmico, terceiro ano atlética, quarto ano... E foi contando a história. E falou, e você nunca se preocupou em ouvir meus conselhos a respeito de como tentar fazer dinheiro independente da medicina, que eram conselhos financeiros. Sim. Você sempre dependeu da minha mesada para viver.
Então, você vai começar a tua vida da pior maneira possível. Você vai começar falido. Porque com isso, você vai procurar aprender sem a minha ajuda. Sim. E aí eu saí de lá e tive que me virar. Eu tinha entrado na residência do HC, de cirurgia geral. Eu tive que sair da residência do HC e pedir para ficar no exército aquele ano. Você foi para o exército para poder se preparar para entrar na residência financeiramente? Fazer uma reserva. Foi fazer Não, uma reserva? para fazer uma reserva financeira. Porque eu não tinha mais a mesada, morava nos Jardins, com carro do ano, não tinha dinheiro para pagar nem o meu IPTU, nem o meu IPVA, nada. E aí eu me vi falido. Naquele momento eu falei, eu preciso pensar uma estratégia para ter uma entrada de dinheiro que seja constante. Eu tive que trocar meu tempo por dinheiro por um período para fazer um pé de meia e a partir daí estudar. Então, naquele ano, eu tive a sorte, eu namorava uma menina que era neta de um general. E o general, eu tive a sorte de encontrar uma pessoa que era general do Ibirapuera. Então, era do lado da minha casa, eu ia de bicicleta, não gastava gasolina. E naquele ano, entrando no exército, eu tinha uma vantagem, eu trabalhava 4 horas por dia. Então, eu entrava às 7, saía às 11. Sim. E o general que mais gostava de fazer é jogar tênis. Então, eu era o parceiro dele de tênis. E nada contra isso, pelo amor de Deus. Fui muito bem tratado e tenho orgulho de ter trabalhado no exército um ano. Mas, nesse período, eu dei 251 plantões. Em todos os hospitais, vocês imaginam. Eu era do Resgate, 193, por contrato da Secretaria do Estado de São Paulo. Eu trabalhava na prefeitura, no Jabaquara, no Hospital Jabaquara. Eu trabalhava, naquela época tinha o Paz, né, no Jabaquara. Eu trabalhava no Evaldo Foz e dava plantão no sítio, de Zezinho. O Zezinho é o cara que o residente ficava empurrando maca, colhia material para mandar para o laboratório, assim por diante. São 251 plantões, mas o meu objetivo era reter aquele valor para poder estudar qual era a estratégia para fazer com que aquilo tivesse renda passiva. E aí encontrei um médico libanês que era um educador financeiro. E eu falei, não é possível. E aí veio o Baster. Eu comecei a estudar o que era o Baster, que é o Issa, Maurício Issa. E ele era um cara que era educador financeiro, médico, e ele tinha o nome de Baster, porque ele homenageava o cachorrinho dele, o Bacê, que era a imagem, e ele, o irmão, que era o exterminador, porque você ligava para ele às vezes à noite, com dúvidas, e ele respondia bem assim, você é burro ou é o quê? Então você já ficava com medo de ligar, sabe quando você tem medo de levantar a mão durante a aula? Mas foi importante para mim. Mas naquele momento eu começo a educar financeiramente, aprendo algo que era o mercado brasileiro da década de 90, né, no final da década de 90, e começo a ver que, puxa, é um mercado imaturo. É um mercado que, apesar de ter quase 100 anos na época, né, tinha quase 100 anos a Bolsa de Valor brasileira, era então a Ibovespa, né, mudou para B3, era imaturo. Nós tínhamos menos de 300, eram 350 empresas na época. Eu falei, o Brasil tão grande, 350 empresas. E aí você começa a ver que o objetivo daquele educador financeiro, que eu me baseei no começo, era ter desde o gari, nada contra também, sim, até o empresário. Falei, não pode ser assim. Porque deve existir uma separação entre o pequeno investidor e o grande investidor. Então, eu preciso saber como eu me torno de pequeno a grande e como é a estratégia do grande. Porque o grande não vai trabalhar igual ao pequeno. Senão, todos seriam no mesmo nível. Claro. Preciso saber como é isso. E você começa a procurar outros caminhos. Até você chega nos americanos. Quando você chega no americano, você começa a mudar a tua vida. Você começa a ver um mercado 10 vezes maior que o brasileiro, tinham 7 mil empresas na época.
Eram várias bolsas de valores, trabalhando ao mesmo tempo, concorrendo entre elas, concorrendo pelo cliente e com estruturas muito mais complexas que a brasileira. E fora isso, tinham inúmeras outras estruturas que eu nunca tinha visto no Brasil. E aí você começa a estudar. Na década de 90, o mercado americano já chamava a sua atenção? Já quando você Final da começou- década de 90. Final de 90. Já chamava muito atenção. E aí, com 2001, quando caíram as Torres Gêmeas, né, o ataque, aquilo despencou. Foi um momento bastante delicado, porque eu aprendi com as grandes guerras e grandes desastres, você consegue entender mais o mercado. E o mercado, hoje, assim, um pouco mais maduro, 26 anos de maturidade do mercado, eu aprendi uma coisa, que 95%, 96% do mercado trabalha com emoção. E essa é a melhor coisa que você pode levar para o teu conhecimento. Você tem que tirar proveito da emoção dos outros, mas com cautela. Mas tire proveito. E você acha que isso se aplica ao nosso negócio também, ao negócio médico, Romeu, essa estratégia de lidar com emoção? Porque, assim, nós vemos desse background da cirurgia plástica como você. Eu vejo muitos colegas, de repente, migrando para isso porque eles têm um objetivo financeiro, às vezes sem entender o mercado lá na frente. Fala, olha, de repente, se você fizer o seu core ou uma outra questão, você consegue, e deixar esse movimento pendular passar, você vai conseguir colher frutos lá na frente. Essa realidade médica se aplica a esse mercado de investimento para você ou não? Se aplica, você tem razão. As pessoas são movidas por história. Elas acreditam. Quem acredita em novela, não é possível que tenha realidade, não vive a realidade. Então, a gente acredita muito no que ouve e não no que a gente estuda. Nós somos carentes de ler. O brasileiro não sabe ler. Sim. É raro o brasileiro que tem tempo de ler. Se você não reservar, você não reserva tempo do seu dia para comer, reserva tempo do seu dia para ir ao banheiro, você tem que reservar 3 coisas do seu dia. Primeiro, se alimentar bem. Segundo, exercício físico. E terceiro, leitura. Sem isso, não tem como evoluir. Porque se você depender da emoção do ouvido para tomar suas decisões de vida, nós vamos estar sempre baseado numa mentira teórica. Se você pode estar ouvindo uma mentira e acreditando numa mentira e vai levar essa mentira o resto da sua vida. Ou então você está acreditando numa manipulação. Isso é uma coisa que meu avô falava. Meu avô não era estudado, não tinha curso, mas ele formou 6 filhos com médicos. Ele falava que você pode perder tudo, mas o seu conhecimento, o teu estudo, ninguém vai tirar de você. Exatamente, ninguém tira. Então, quando a minha posição hoje em relação às escolas médicas, nós temos 338 escolas médicas no Brasil, como bem falou o Diego, são 40 mil médicos formados por ano. Mais do que a Índia hoje? Nós temos mais que a Índia. Então, veja, o que o mercado pede? O mercado não somos nós. Nós somos uma nação de empregados, com todo o respeito que eu tenho ao Brasil. Mas nós somos uma nação de empregados guiados por um grupo que faz com que o mercado médico tenha que trabalhar para as empresas de saúde, para os hospitais públicos e não estão preocupados em te dar educação financeira. Porque se eles te derem educação financeira, o que vai acontecer? Você vai aprender a ganhar dinheiro e não tem quem ocupe o lugar dele. Sim. Eu não vou comentar a data e não vou comentar quem, mas eu tive uma parceria com um neurocirurgião, você conhece bem o Dr. Francinaldo Gomes, brilhante, um amigo querido, brilhante educador financeiro, dono da Saúde Mais Ação, hoje não faço mais parte do grupo, mas nós fomos juntos ao CFM em Brasília. Porque o objetivo da empresa era, vamos introduzir na disciplina de gestão que tem nas faculdades a educação financeira. Super importante. Isso está gravado. Aí nós somos no CFM em Brasília, os diretores falam assim, dá uma aula aí para a gente ver. E nós demos a aula, que é a básica de educação financeira, e falamos assim, mas doutor,
Se vocês explicarem, ensinarem como ganha dinheiro para os médicos, quem vai trabalhar? Essa foi a retórica. Então, a gente levou isso brilhantemente, levamos às universidades federais. A Universidade Federal do Pará hoje tem a disciplina de finanças pessoais, onde mora o Francinaldo, mas não existe ainda nenhum programa dentro do CFM que defenda a educação financeira do médico. E nem nas sociedades médicas, né, Romulo? Nem nas sociedades. Da otorrino, da coloprocto, da plástica, da anestesiologia, não é interessante isso. Eu não sei se não é interessante ou se eles não querem, porque eles precisam de mão de obra. Sim. Então, quando você fala em mão de obra, você pensa, pô, vou ficar trabalhando até quanto? Quanto? Sim. Quantos professores da faculdade de vocês, da sua vida, vocês viram trabalhando com mais de 75 anos? Vários. Da sua vida. Vários. E esses professores, e eu os tenho em grande respeito, a maior parte deles está trabalhando para pagar as contas das coisas do patrimônio que ele fez. Sim. Sim. Isso não é vida. Você não pode deixar o respeito que a gente tem que ter pelo médico, nós não temos como aceitar isso. Então, meu objetivo não é ficar rico. Meu objetivo é fazer com que meus amigos sejam ricos. Eu quero que eles aprendam a ser ricos. Eu quero andar no seu barco. Quero que você me convide na festa com o seu avião. Esse é empreendedor, né? É isso. Eu quero que vocês aprendam a enriquecer, porque depender do trabalho numa fase final de vida é horroroso. E a maior parte dos médicos faz isso, porque tem os filhos, a corrida dos ratos, né? O filho entrou na faculdade, ele precisa pagar o IPTU da casa que é caro, comprei um carro para minha filha que entrou na faculdade, assim, dá o plano de saúde da minha mãe, e assim vai fazendo dívida. Fala, mas eu consigo trabalhar mais. Eu trabalhava 12, vou trabalhar 16, aí eu consigo melhorar o padrão de vida. O que acontece com os planos de saúde? Eles começam a diminuir o teu pagamento, começa a enxugar, começa a glosar as suas coisas, para que você trabalhe mais. Sim. E aí fala assim, médico trabalha. Você pensa que é um médico que avalia a conta do plano? É um burocrata. Ele está preocupado com o número, ele não está preocupado com você ou com sua família. Então, não dependam do plano de saúde, porque com isso, com a sua independência financeira, você vai escolher aonde trabalhar, quando trabalhar, vai poder ter tempo livre para poder fazer os seus congressos e se especializar e ser melhor que o seu concorrente, e você vai dar uma banana para o plano de saúde. E o paciente que quiser vir tratar com você vai seguir o padrão do Diego. Vai falar assim, bom, aqui nós não atendemos o seu convênio. O senhor pode procurar um outro médico, mas este padrão de hoje que eu tenho não me permite. Mas isso, o meu faz um número muito pequeno de médicos que têm esse pensamento. É muito pequeno. Porque atrelado, na verdade, a formação e a criação dos novos jovens, né, do imediatismo, de sai, já consome um monte de coisa, compra um carro do ano, viagens, tudo mais. Não tem essa questão de reserva. É muito assim, trabalha para ter o bem, para curtir e não prepara a carreira. Hoje não estão procurando mais nem residências, vão para pós-graduações, imediatismo, mais fácil. Né? Exato. É porque esse imediatismo, ele permite que ele tenha isso. Mas ele vai olhar lá na frente e vai ver o quão errado ele foi. Sim. Ele só vai olhar Lá quando na ele olhar frente. para trás. Isso. Qual que é a nossa função? A nossa função é mostrar para os jovens, principalmente filhos e netos, e os correlatos, a verdade. A verdade é um pouco diferente da fantasia, né? Fantasia é o TikTok e o Instagram que mostra a molecada com corrente de ouro andando de Lamborghini. Sim. Entende? Essa é a fantasia. Mas outra coisa que eu acho que é a fantasia é o médico que fica publicando dancinha na internet para... Isso é fantasia. Sim. A verdade é que todo mundo tem custo. E se você conseguir reservar seu dinheiro
para fazer o seu dinheiro trabalhar para você e gerar mais dinheiro, você não vai trabalhar tanto. Você vai ver seu filho jogar bola. Você vai ver seu filho lutando judô. Você vai ter o direito de viajar nas férias dos seus filhos com eles. E você vai poder, principalmente, dizer não e fazer boas escolhas, né? E você vai poder dizer não para o paciente que vem para a tua clínica e quer imputar coisa para você. Dizer não para o plano de saúde, dizer não para trabalhar. Não é mais importante para o médico de sucesso. O mais importante é dizer não para as operadoras. Até mesmo para exercer a medicina como sacerdócio, você precisa de dinheiro para pagar suas contas. A gente não tem uma cúria. Então não tem gente. como exercer o sacerdócio se não tiver como pagar os custos, né, que nós temos. E essa escolha é muito importante. Eu, na minha formação, eu fiz formação gratuita. Eu estudei às suas custas. As custas do povo brasileiro. Então, na minha cabeça, eu tenho que devolver pelo menos 6 anos de atendimento gratuito, que eu fiz durante um período e faço filantropia. A filantropia do Grupo Sarra, que é o grupo de médicos descendentes de libaneses, a Associação Médica Líbano Brasil, todo sábado atende no HCOR filantropia para refugiado. Qual refugiado? Qualquer refugiado. Refugiado da Venezuela, da Síria, Afeganistão, de Gaza, não interessa. Qualquer refugiado é bem-vindo. E você pensa que tem médico novo lá? É tudo mestre, doutor para cima. Então, cada um faz o seu. Sim. Tem cara que, quando foi votar lá, fala assim, não, eu quero que melhore a bolsa da residência. Mas espera aí, você estudou de graça. Você tem que devolver alguma coisa para a população. Sim. E falando de escolhas, como é que foi a sua escolha para a cirurgia plástica? Depois da cirurgia geral? Isso é e muito para a legal. cirurgia plástica? Não escolhi de primeiro cirurgia plástica, eu escolhi trauma, porque eu tinha feito, eu era do resgate, do 193, tinha prestado concurso, tinha entrado no resgate. E eu fiquei 8 anos no resgate, desde do meu segundo ano médico. E eu fazia estágio no resgate, dos bombeiros, etc. Eu adorava aquilo. E eu falei, vou querer fazer trauma. Eu olhava o professor Dário Birulini, o filho dele, eu quero trauma, eu gostava de ir lá nos hospitais. Quando eu cheguei no 6º ano, eu tive a oportunidade de prestar o concurso da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Eu deixaria de ser estagiário, eu era estagiário do resgate desde o meu 2º ano, e falei, vou prestar residência de trauma. Imagina, residente de trauma do HC, sendo... ainda mais trabalhando no resgate. Pá. E aí eu entrei no resgate e entrei na residência de trauma. R1 de trauma do HC, cirurgia geral e tal. Depois de cirurgia geral, desculpa. E aí, um dia eu olho assim e falo, gente, os meus colegas mais velhos, todos estão dando plantão no trauma. Um é chefe lá do Jabaquara, outro é chefe do Oswaldo Cruz, outro é chefe de... Será que esse é meu topo de carreira? Paciente de trauma não vai bater no seu consultório, né? Como procedimento eletivo. Falei, né? vou dar plantão o resto da vida. Não quero, vou fazer cirurgia de trauma de face. Mas aí, quem que faz cirurgia de trauma de face? Era otorrino na Escola Paulista e plástica no HC. Falei, vou prestar os dois. Aí eu inverti. Eu prestei otorrino no HC e plástica na Escola Paulista. E aí eu entrei. E aí fui fazer. E tive a sorte de encontrar o Max e o Luiz Carlos, que faziam muito bem trauma na escola. Eu fiquei durante o 1º e 2º ano da residência só fazendo trauma, fazia micro. Adorava aquilo. E aí chegou no meio do 2º ano, eu falei, preciso de uma equipe muito grande, não quero essa vida para mim, eu quero poder fazer coisas que eu gosto de fazer face, gosto de fazer nervo, mas não quero a questão do trauma. Então, mudei e fui fazer face. E teve experiências fora do país também, né? A sua formação foi nos Estados Unidos também. Depois que eu terminei a residência, eu fui para West Virginia e depois fui para Nova York. São as duas muito bem estabelecidas. Primeiro em West Virginia com um brasileiro, o Dr. Júlio Rochberg, que era o professor da West Virginia, depois ele mudou para Arkansas. Ele fazia muita cirurgia de face, endoscopia, micro, etc. E depois para Nova York,
Eu fiquei com o Dr. David Schill, que é professor da Universidade de Columbia, da Universidade de Nova York, um brilhante cirurgião, um dos mentes mais brilhantes que eu conheci na minha vida, e por causa dele eu decidi tomar um rumo diferente. E como a gente está falando de carreira no exterior, e como é que foi iniciar uma clínica no Catar? Hoje, Boa. Como foi a virada de chave? Como foi que, além de ter uma carreira brilhante no Brasil, foi buscar uma carreira brilhante também no Catar. Muito boa. Bom, isso não é uma questão de carreira, é uma questão fiscal associada à carreira. Eu não concordo em dar droga a viciado. Desculpe a vocês. Não dou droga a viciado. E é o seguinte, quando eu posso legalmente evitar o pagamento de imposto, eu assim o faço. Legalmente. Vocês todos pagam, no mínimo, como pessoa jurídica, 13% ao ano. No mínimo. Sim. Pessoa física, vocês pagam 20, 22, 27, não é isso? Exato. A questão é que quando você decide ir para um país cuja tributação é zero de income tax, de pessoa física, você começa a pensar, por que eu estou trabalhando no Brasil? Ou, se eu transfiro meu domicílio fiscal para um país de income tax zero, eu posso fazer um invoice para o meu cliente trabalhando no Brasil da minha empresa Qatari, ou Singapura, ou seja lá de onde for. E assim você vai fazer. Um brasileiro muito inteligente, que é sócio do Facebook, o Eduardo, fez isso lá atrás. Singapura, né? Singapura. Aí eu falei, você tem que estudar a pessoa que... Lembra do cavalo? Lembro. Sim. Você tem que estudar o cavalo, não estude o ser humano. Estude o cavalo. Se o cavalo está fazendo isso, você tem que fazer igual. Mas eu não gosto de Singapura. Eu gosto do Catar. E aí eu fui convidado pelo Ali Charanek, que já mora lá há 13 anos. E o Ali me convidou e eu aceitei o convite e fui para lá. E você conseguiu revalidar o diploma lá, está exercendo medicina lá também, né? Isso. Eu revalidei tudo, fiz tudo lá de novo. E quais são as nacionalidades que você mais atende lá no Catar? Imagino que o chinês gosta muito da remodelação glútea, tem características de nacionalidades diferentes. Bom, né? primeira mão, notícia de primeira mão para vocês, eu tirei a minha licença médica na China, em Shanghai e Shenzhen. Então, eu sou o terceiro brasileiro autorizado a operar lá em Shanghai, em Shenzhen, nas clínicas, e demorou um tempinho para isso. Mas quem mais opera no Oriente Médio são os pacientes do GCC, que é os countries, os países do Golfo. Então, perto do Catar tem a Arábia Saudita, que o Catar tem 3 milhões de habitantes, a Arábia Saudita 30 milhões. Então, eles atravessam a estrada, ou vêm de avião, 1 hora de avião, ou 300 quilômetros dirigindo, chega no Catar. E a maior parte são catares, na nossa clínica, são catares. E alguns sauditas. São os dois principais. Como dos 3 milhões de habitantes hoje do Catar, só 600 mil são catares, o resto é filipino, africano, indiano, mas a nossa clínica tem ela não é tão elitizada, mas é uma clínica que permite que qualquer um dessas nacionalidades venham. Mas, na boca a boca, quem vem mais é Qatari e Saudita. Muito. E quais são os procedimentos mais realizados lá? Isso é uma curiosidade. Bom, isso é uma coisa importante. Lá tem uma coisa que você tem que se registrar. Então, você tem que saber quais são as cirurgias autorizadas para você fazer. Então, eu me cadastrei para fazer 4 cirurgias apenas, que são cirurgias de face, as cirurgias de nariz, as cirurgias de glúteo e as cirurgias de reconstrução de câncer de pele. Então, os meus privilégios cirúrgicos são esses 4. Se aparecer uma mama ou um abdômen, não vou ser eu que vou fazer. Tá. Então, dentro da clínica, tem essa separação. Então, para mim, 90% dos meus pacientes vêm para fazer face. 90% local. E o resto vem fazer glúteo, câncer de pele. Agora, o Ali, ele só opera contorno corporal. Faz muito bem. Para quem não sabe, o Ali Charanek, ele era do Perola Byton, foi chefe do Perola Byton num dia lá,
foi um dos mais brilhantes cirurgiões do Pérola Baito. Ele tinha técnicas próprias, metodologia própria cirúrgica. E aí ele decidiu migrar para o Oriente Médio, ficou em Dubai, depois Oman, depois Emirates e depois ele foi para Catar. Está lá há 12, 13 anos. E para ter o seu domicílio fiscal, você necessariamente tem que ter um negócio lá no Catar Não, ou não? não precisa. Você pode ser só investidor ou você pode ser um funcionário de alguma empresa, não precisa ter negócio nenhum. Desde que você seja um funcionário e que tenha uma identidade Qatari, de residente permanente ou não, permite que você solicite a mudança do domicílio fiscal. E, Romeu, eu sou anestesista, eu sou o único aqui que não tem consultório. Eu gostaria de saber as diferenças básicas da expectativa do paciente brasileiro e do paciente de outras nacionalidades, já que você tem contato com várias nacionalidades diferentes. Como é lidar com esse paciente no consultório, no pós-operatório? Muito o que interessante. eles procuram mais? Brasil, digo, é totalmente diferente. Aqui eu falo que é a melhor medicina do mundo. Você, o contato, o carinho que você tem com o paciente se sente abraçado. Já fui na clínica do Alfredo, ele tem uma metodologia de... É uma experiência na sua clínica. Então, você sente o carinho da equipe, muito bem treinada, por sinal, por ele. Mas o mais importante é que a pessoa se sente como se tivesse sendo levada, ela quer ficar lá, ela não sai de lá. O acolhimento é muito grande. O acolhimento é grande. A cultura muçulmana é um pouco diferente. Eles não gostam muito de contato. Então, você não dá a mão para as pessoas, você não abraça ninguém. Então, você tem que ter alguém do seu lado para examinar, e examina assim, se eu quero examinar seu pescoço, abre só o pescoço, não pode abrir o resto. Então, são muitas restrições. E as mulheres, especialmente, elas são formadas para a família. Quando muitas delas têm 8, 10 filhos com 30 anos de idade. Então, calcule que... e é muito bonita a cultura deles, do fundo do coração. Mas elas não querem muito contato com você. Elas querem que você faça o seu trabalho, faça bem feito, e o pós-operatório você vai vê-la em menos tempo que aqui. Aqui a gente gasta muito tempo no pós-operatório, vende, cuidado, etc. Lá é assim, doutor, me fala tudo que eu vou sentir e deixa ficar em casa. Então ela volta depois de um tempo da sua cirurgia. Doutor, tá tudo bem, eu estou sentindo uma dorzinha aqui, ou saiu um pouquinho de sangue ali, mas está tudo bem. Posso ir para casa? Então, é muito mais fácil, mas não tem a complicação. Lá não existe processo. Ah, não existe? Não, lá é crime. Você fez uma coisa errada, é crime. Crime, entendam bem. Mas e como classificar o errado É a cabeça deles. Até o retoque, que é uma coisa corriqueira aqui no Brasil. Corriqueira, né, lá também é corriqueira. Lá também é... Mas, por exemplo, não pode ter... fez uma cirurgia, deu uma necrose, sei lá, Deus me perdoe. Deu uma necrose metade da mama. Necrosou a mama. Olha, doutor, a sua técnica, quantas mamas o senhor operou? 30 mil. O senhor teve alguma necrose? Não, mas por que essa teve? O senhor fez estudo prévio de toda a parte vascular para descartar a possibilidade de ter uma doença? Então, eles vão atrás até acharem um possível erro. Não pode ter. Então, se precaver. Você tem que se precaver de tudo. Por isso que a gente faz a lista de exames, vai tirar uma unha encravada. Olha, aliás, eu fui para um brasileiro que é piloto da Qatar Airways. Foi uma cirurgia pequena. Aí ele falou, mas para que tanto exame? Eu falei, porque aqui você não é brasileiro. Aqui você é Qatar. Então, vai desde o eletrocardiograma, ecocardiograma, tomografia, pede tudo. E você avalia juntamente com a enfermeira pré-operatória. Se tiver olha, doutor, o leucócito da urina está 12 mil, não está 10. Avaliação do urologista e do nefro.
E aí ela volta, tipo, não, lá tem que ser liso. 100%. E não bastasse esses assuntos, a gente tem mais história ainda, que agora indo para medicina canabinoide. Ah, muito bom. Um dos maiores investidores, os maiores Exato. estudiosos. Foi hoje a no primeira Brasil. pessoa que eu ouvi falar nisso, quando isso nem era falado, foi mais uma vez com o Romeu, sempre à frente do tempo dele. É. E como sair do catar agora para medicina canabinoide? Bom, Como começou? A medicina interesse? canabinoide começou em 2019. Um colega juntamente comigo, um colega urologista lá do Sírio, nós estávamos estudando uma possibilidade de tratamento e eu já em 2014 tive um problema com minha mãe dentro do hospital, que ficava tomando opioide, tinha feito uma cirurgia de joelho, aí distendeu. E aí, um colega da gastro, da sua especialidade, falou assim, não, a gente tem que fazer uma laparoscopia diagnóstica, tal, acho que é um suboclusão e tal. Minha mãe já tinha idade, eu falei, vamos tentar outra coisa. E tinha uma colega, na época, que estava fazendo um tratamento ilegal do namorado com canabinoide. E aí eu fui procurá-la, ela falou assim, olha, o ano que vem vai ser votado isso, de 2015 vai ser votado e tal, então me dá mais um tempinho. Eu falei, não posso dar o tempinho, minha mãe está internada agora. Eu falei, então leva isso lá para ela. E me deu um frasquinho com umas gotinhas, eu levei para minha mãe, ela teve uma melhora muito rápida da dor, foi algo de um dia, cancelou-se a laparoscopia, e ela conseguiu, né, fazer a eliminação. Então aquilo me abriu os olhos, eu comecei a estudar aquilo um pouquinho, e aí em 2019, juntamente com esse colega urologista, a gente resolveu estudar e tentar montar algo que pudesse ser acessível aos outros médicos. Então a gente montou uma empresa de educação em medicina canabinoide e em parceria com uma empresa americana que fornecia os óleos pela Lei 660. Quer dizer, a gente importava os óleos e esses óleos iam direto para a casa dos pacientes, não passavam no estoque, nada disso, que ainda acontece até hoje. E a gente continuou estudando, e aí em 2020, finalzinho de 2020, a gente viu que a terapia canabinoide é uma terapia adjuvante. Ela só serve para tratar uma situação, que são as crianças com síndromes convulsivas graves refratárias. Mas imunoterapia? Ou... Não. Ela é uma adjuvância para isso. Então, por exemplo, síndrome de Dravet, dá para você tratar só com cannabis. Uhum. Não precisa misturar com nenhum tipo de diazepam, nada. Só cannabis trata as convulsões. Então, a criança que tem 60 convulsões por dia, com cannabis vai ter 2 por semana. Só cannabis. Isso é tratamento, concorda? É uma terapia. Claro. É uma monoterapia. Todas as outras terapias de cannabis são adjuvância. Elas não tratam sozinha. Então, você precisa de um medicamento de farmácia para tratar aquele sintoma. E só que a cannabis permite que você tire até 80% dos medicamentos de farmácia. Então, quer dizer, se eu tomo 1 grama de dipirona para dor crônica, se eu associo a cannabis, ao longo do tempo eu consigo tirar 800 miligramas da dipirona, manter a cannabis e diminuir a dipirona. Porque nós temos receptores endocannabinoides, né? Uma vez que a gente consegue bloquear esses receptores, o consumo de opioide é menor. Né? Exatamente. Você tem toda a razão. Aqui o objetivo é sempre estimular o sistema endocannabinoide e, com isso, diminuir o uso de opioide. Hoje, a verdade, essa sua afirmação é tão verdade que, no mundo esportivo americano, nós temos um consumo tão grande de opioides nos pós-treinos, né, como, por exemplo, MMA. É liberado. Né? Não é só liberado, é indicado. Indicado. É indicado para que você substitua o CBD, os opioides pelo CBD. Então, PGA Tour, que é o golfe, basquete, NBA, triatlo, MMA, tênis, ATP,
todas essas federações sugerem e indicam a troca dos opioides pelo cannabis. Indicam. É diferente de vou sugerir. E os estudos do Brasil estão muito distantes. Super avançados. Mas bem distantes quando a gente compara Estados Unidos e Canadá, por exemplo. Bom, questão de laboratórios, que é muito caro, né? O laboratório. Você tem razão. A gente está atrasado como tudo. Os Estados Unidos começou o estudo de cannabis antes de 2012. Nós começamos em 2015. Então, nós estamos atrasados. Agora, a diferença é gritante. Nós não temos investimento financeiro em pesquisa em nenhum grau no Brasil. Quer dizer, o investimento é muito pequeno quando a gente compara com o investimento americano. Então, quando a gente compara com os Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, isso dá disparado à frente do Brasil. Mas o Brasil tem excelentes pesquisadores. Nós temos o Cripta lá da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, que é um brilhante pesquisador, a maior parte dos trabalhos dele são publicados com a Alizum. Então, são a professora Soraya Smiley, da Escola Paulista de Medicina, que fez as pesquisas com cannabis e Parkinson, que é uma doença neuroinflamatória, permitindo que o cannabis melhore as fases iniciais e os sintomas não motores do Parkinson. Então, eu bato palma para a Soraya, porque ela não é médica, ela é farmacêutica e consegue até hoje estudar cannabis medicinal. Então, existe no Brasil bastante gente estudando. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Federal do Rio, pessoal lá do Rio Grande do Norte. Então, muita gente séria fazendo isso. O próprio Sírio Libanês, né? Também. O Sírio tem um centro de medicina canabinoide, mas ele não é muito focado em estudos. Ele é focado em terapias, mesmo com baixo grau de eficácia. Né? Eles gostam disso. De qualquer maneira, eles têm um centro de estudo canabinoide, sim, no Sírio. O que eu quero dizer é que a medicina canabinoide ela é uma medicina com terapias não tão eficientes, eu digo, ela ainda depende do medicamento de farmácia, a menos que eu tenha só o THC. O THC, apesar de é uma molécula, o tetrahidrocannabinol, é uma molécula eficiente, mas com efeitos colaterais. É um efeito psicotrópico, ele ativa o sistema dopaminoide, etc. Mas tem efeitos colaterais. Agora, pense numa coisa. Eu ofereço para você um produto natural que trata e cura várias patologias. Cura e trata. É uma terapia. Muito mais eficiente que a cannabis. Sabe do que eu estou falando? Estou falando dos psicodélicos. Então, que era a minha próxima pergunta, mas você já respondeu. Quando você entra na terapia psicodélica, que é algo que está sendo estudado desde 2009 nos Estados Unidos pelo John Hopkins Psychedelic Center, e hoje cresce de tal maneira que permite que 5 estados americanos autorizem a comercialização e o estudo e a pesquisa para a psilocibina, que vem dos cogumelos mágicos. Permite a terapia ketamina, que você sabe, a acetamina, que é um anestésico, feito por anestesistas. Tratamento de depressão. Tratamento de depressão, indução suicida e etc. Mais do que comprovado. Mais do que comprovado. Aliás, o primeiro tratamento da indução suicida é a acetamina. Né? A gente está falando de uma droga que custa 5, 7 reais a ampola. Pois é. Incrível, então, né? tudo isso, pessoal, são tratamentos e dá uma economia muito maior. Então, a empresa Biocase Brasil se enveredou para a pesquisa em psicodélicos. Então, hoje, a Biocase ela é uma empresa de importação e distribuição de cannabis medicinal e pesquisa em psicodélicos. Nós temos a segunda turma da pós-graduação em psicodélicos, aprovada pelo MEC, pela Unifil, Universidade da Filadélfia. Vai começar agora em janeiro, finalzinho de março agora, a segunda turma. Terminamos a primeira turma, 52 pessoas, se eu não me engano. A segunda turma já está cheia, repleta. E a ideia é formar pessoas que possam, médicos, são psicólogos e psiquiatras só. É só aberta a esses 2 grupos. Então, você forma pessoas para que elas tenham
a possibilidade de tratar de pessoas. E tratar, eu digo, com eficiência. Então, dentro da Biocase, hoje nós temos uma clínica de tratamento vinculada à pós-graduação, que é a Clínica Alma Viva, o Instituto Alma Viva, todo vinculado. Todas as terapias são feitas lá e os protocolos autorizados pela Anvisa são feitos lá. Romeu, uma coisa que, assim, é a pergunta de todo mundo, a gente faz duas perguntas comuns, primeiro, como todo grande gestor empreendedor, como dar conta de tantas atividades e empresas ao mesmo tempo? Uhum. E a segunda pergunta que a gente já deixa emendada é para onde você acha que o mercado da saúde no Brasil caminha e qual é uma estratégia boa para quem está começando hoje ou quem está inserido nesse sistema há muito tempo? Bom, como dar conta se chama... Gestão do tempo é a coisa mais importante que você vai ter que fazer na tua vida. A organização da tua casa, das suas coisas, obriga você a ter a organização do seu tempo e das suas coisas fora da sua casa. Então, se você não tem alguém para arrumar sua cama, você tem que arrumar sua cama. Se você não tem alguém para arrumar seu armário, limpar sua casa, você tem que fazer isso. Mas a organização do tempo é a mais importante, é a coisa mais importante. E eu divido o meu tempo restrito a tudo que eu tenho que fazer no dia. 2 dias antes ou no dia anterior. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Mas eu nunca abro mão de 2 coisas. Eu não abro mão do meu lazer e não abro mão do meu tempo de investimento. Quanto tempo eu preciso por dia para isso? Para investimento? Meia hora. 15 minutos para o Brasil e para os Estados Unidos. 15 minutos. Eu olho, vejo, vai ser isso. A gente mudou a estratégia, eu não sigo mais a estratégia do Francinaldo, sigo uma estratégia do Simon Rhee, chamado Tao Trading. É muito importante vocês lerem isso. Tao Trading. Eu sigo ele. E para ele, como ele mora na Nova Zelândia, ele só opera o mercado à noite. Ele não está preocupado se o mercado está subindo ou descendo. Não, não. Ele olha retrospectivamente, histórico, faz uma análise não fundamentalista, por exemplo, uma análise técnica daquelas empresas e fala, essa empresa não está boa, os gráficos não estão bons, joga fora. Tem 7 mil. E aí ele vai avaliando. Ele tem o robô dele, eu tenho o meu. A gente coloca tudo no robô, os critérios, o robô me fala, essa empresa está boa para comprar hoje. Essa empresa está boa para vender hoje. E nunca trabalhamos com ação, a gente trabalha com derivativos, as opções. Então, não tenho preocupação, porque eu não uso dinheiro meu, uso dinheiro do Buying Power, está tudo certo. A gente estava conversando sobre medicina canabinoide como medicina, mas como um negócio. Porque o uso recreativo é um grande negócio na Califórnia, Canadá. Como você vê isso aqui para o Brasil? Bom, só respondendo a última parte, onde a gente vê o mercado da saúde. Se nós permitirmos com que o CAD permitir que poucos grupos de saúde dominem o maior número de leitos, nós estamos perdidos. Porque se são 3 grandes grupos médicos, 3, tá? Esses 3 grandes grupos dominam quase 80% dos leitos hospitalares no Brasil. Quem tem o maior número de leitos tem maior poder de compra. Então, eles dominam, eles verticalizam algo, onde eles têm a distribuição, eles compram e fazem material, os hospitais são deles, etc. E o médico é um mero boneco. Se isso se mantiver, são perdidos. Quantas vezes você já não teve recusa de cirurgia que você fala assim, que absurdo, o cara recusou a cirurgia, que tá claro, o paciente brigando na justiça, etc. Sabe o que eles pensam? Dane-se, isso é número para mim. Então, enquanto não tiver alguém que force isso junto do grupo de saúde na Câmara dos Deputados, no Senado, e tire este poder que eles têm na mão, mas o poder também vem da gente. Se a gente não aceitar fazer esse tipo de trabalho, é que nem, como dizia aquele colega que era dono do outro plano de saúde, fala assim, o médico é que nem farinha. É branco, fácil e barato. Então, mas eu vou por aí.
eu estudo e treino o maior número de médicos possíveis para que eles tenham independência. Às vezes gratuitamente. Eu abro toda quinta-feira, aliás, amanhã, quinta-feira, meio-dia, eu abro meu canal, abro meu computador e falo assim, vamos operar o mercado americano. E aí, eu não estou preocupado se... eu tiro a dúvida. E aí, a minha ideia é que com esses 20 minutos que eu estou no ar, eles aprendam a fazer o movimento que eu estou fazendo. Eu movimento minha carteira ao vivo. Sim. Então eu falo, olha, está aqui, vocês estão vendo que eu tenho de dinheiro e tal, mas eu estou mostrando para vocês que essa é a estratégia. Mas por que isso? Não, por que não? Porque você tem que estudar. Você tem que ler o livro. Quando você ler o livro, você vai entender. Agora, quem não leu, eu não posso parar para explicar. Então, claro. Ou você faz o curso, se vira. Mas essa é a estratégia. Essa estratégia permite que você consiga tirar, às vezes, 20%, 30%, 80%, 100% na semana. Isso é muito positivo. Total. Entendeu? Mas está tendo uma bolha na medicina, né? E agora... Muitas pessoas... eu vou responder a tua pergunta de cannabis. O mercado, o negócio de cannabis é um mercado que hoje tem, no Brasil, 1.272 empresas. Essas 1.272 empresas são, a maior parte, small caps, são pequenininhas, vendem pequenas quantidades, e elas não estão preocupadas com pesquisa, não estão preocupadas em ir para a farmácia, elas querem fazer 660, elas encontram um distribuidor americano, registram na Anvisa e ficam trazendo material e vendendo 660 direto para o paciente e tirando um FII para elas. O mercado de cannabis, eu acredito que é o mercado médico que faz a diferença. O mercado recreativo, que é um boom, é o que dá o dinheiro de verdade, não vai estar vinculado ao médico. Sim. E o dia que eles regularem no Brasil, todos os traficantes passam a ser empresários. Então, eu não tenho nada contra isso, mas veja, você vai de um momento para outro transformar o cara que está no submundo na contravenção ao mais alto grau de poder, porque ele passa a ser um empresário. Então, eu ainda ponho minhas fichas todas em pesquisa e tratamento. Eu olho os meninos que fazem as terapias de dor crônica refratária de paciente oncológico, por exemplo. Esses pacientes são os mais difíceis de tratar. E é o que você fala, pô, não tem nada que eu possa fazer por ele? Tem. Eu vou dar um óleo que é 50% de THC. Ah, mas tem efeito colateral. Eu sei. Mas é melhor ele ter uma qualidade de vida melhor com esse efeito colateral do que não ter nenhuma vida. Diminuir náusea, começar a melhorar o apetite. Melhora o apetite, tira a dor imediato. Ele vai ter uma qualidade de vida diferente. Conforto, né? Conforto. E aí se aumenta a dose de THC, ele vai ter uma anti-inflamação, mas ao mesmo tempo tem um estímulo do sistema dopaminoide e ele vive um momento da vida de tranquilidade. Ele vai ter uma morte feliz. Entendeu? Isso faz parte da medicina. Se a gente não puder resolver, pelo menos aliviar o sofrimento, né? Isso é um ditado do Adib Jatene. Exato. Romeu, papo maravilhoso. A gente poderia ficar horas aqui falando, mas a gente até já passou do nosso tempo de tão legal que foi essa conversa. A gente queria agradecer muito sua presença aqui e te convidar para uma próxima vez para contar suas histórias de bastidores que são imperdíveis. Né? Obrigado, Lara. Eu sou sempre à disposição. Enquanto eu não estiver no Catar, venho aqui com o maior prazer. Perfeito. E convido a vocês a visitar o Brasília Medical Center no Catar quando estiverem em férias. Vão lá que vocês vão gostar. É um país maravilhoso. Tem floresta, tem cachoeira e tem praias para fazer kitesurf. Maravilha. Será um prazer. Obrigado pela gentileza, por compartilhar tanto conhecimento. Foi super legal, realmente. Foi muito enriquecedor. Obrigado, Diego. História obrigado, de vida. Ishimura. Obrigado mesmo. E sigam a gente e até o nosso próximo encontro. Obrigado.